Bom, boa noite. Vamos para a quarta aula, a última da disciplina de tratamento fitossanitário. Hoje nós vamos falar específico, maior parte da aula, sobre pragas e doenças da cana. Qual que é a minha intenção, né? Como nós falamos nas outras aulas, né? Como identifica a praga, como sabe quais são as pragas chaves, quais os tipos de controle. Então, a minha ideia é focar em uma cultura, na última aula, poderia ser qualquer outra, soja, milho, enfim, mas porque eu foco a cana, porque a nossa região é cana, a maioria trabalha com cana, então eu foco. E qual que é a ideia? Se vocês fossem chamados para dar uma consultoria, uma assessoria, alguém chamar vocês para resolver alguma questão na usina ou na fazenda com relação a pragas, né? Então, qual o passo a passo? Então, o que eu vou apresentar é específico da cana, mas o passo a passo é o mesmo para qualquer cultura, tá? Então, como que se faz um controle, como que se inicia um controle, desde o comecinho até o final, né? O levantamento, até chegar lá no finalzinho, tá? Então, vamos lá. Então, na Boa noite, pessoal. cana-de-açúcar, oi, Paulo, boa noite. Daniel, boa noite. Então, na cana-de-açúcar, quais são as principais pragas? A broca e a cigarrinha, tá? Então, não tem praga pior do que essas duas para cana, tá? Como eu disse, a gente poderia, se eu estivesse falando de soja, eu ia falar da, da lagarta desfolhadora, ia falar do percevejo verde, ia falar do acra, mas como, né, nós vamos fazer na aula um programa de controle de uma praga, então eu escolhi a cana-de-açúcar. Então, cada cultura, né, só repetindo, tem a sua praga, tem seus problemas, as suas maneiras de controle, tá? Então, na cana-de-açúcar, a principal praga que tem, as duas principais, ou seja, as pragas que mais causam danos é a broca e a cigarrinha, tá? A broca é Diatreia sacaralis, Diatreia é uma borboleta, sacaralis vem de saccharum, que é a cana, e a Mahalarva fimbriolata é a cigarrinha das raízes. Por que está especificamente das raízes? Porque tem a cigarrinha das folhas. A cigarrinha das folhas é a principal praga das pastagens. A cigarrinha das raízes é a principal praga da cana, tá? E quais são as outras pragas importantes na cana-de-açúcar? Os fenófilos, formiga, cupim, a cigarrinha da folha e o migdolo, tá? Então, essas pragas também são importantes. Veja que eu diferenciei a broca e a praga como praga, a broca e a cigarrinha da raiz como praga principal. E classifiquei essas 5 como pragas importantes, ou seja, aquelas que a gente tem que estar atento, tá? Que é o esfenóforos, que é um besouro que ataca a raiz no interior da cana, a formiga, que não precisa nem dizer, todo mundo já viu uma, uma família de formiga destruindo uma planta, né? Cupim, é a mesma coisa com relação à raiz e o broto no plantio, o tolete de plantio, o migdolos aqui nós estamos vendo o adulto, mas é uma praga que ataca as raízes, a lagarta, e a cigarrinha das folhas, ela, quando faz a picada na folha, ela injeta toxina que prejudica a folha e o desenvolvimento da planta. E os nematóides, o que são os nematóides? São vermes de solo, tá? Então, as duas espécies principais é o meloidógeno e o pratilento. Dentro do meloidógeno tem o incógnita e o javânico. E o pratilento é junto com os meloidógenos, as principais pragas, os principais nematóides da cana, tá? São vermes de solo, o que eles fazem? Eles entram na planta pela raiz e ali causam nódulos ou causam necrose, matando a planta. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, na cana, o
que a gente faz o levantamento populacional? Então, veja que é a sequência, né? Como eu estou dizendo, que nós vimos lá na primeira aula. O que nós temos que falar? Nós temos que identificar o que é praga. Então, praga causa dano. Então, pronto, essas que eu mostrei causam dano. E como que eu sei se causa dano? A partir de certo nível populacional. E como que eu sei o nível populacional que está? Eu faço o levantamento, a gente chama de levantamento de pragas, né? Quando a gente fala levantamento de pragas, nós estamos fazendo levantamento da população de pragas, tá? Então, na cana, quais as pragas que a gente faz levantamento populacional? A broca, cigarrinha das raízes, formiga, cupim, besouro e nematóide. Ou seja, lembra lá na primeira ou na segunda aula que eu disse que a gente tem que identificar quais são as pragas principais? Nós não vamos ficar perdendo tempo em fazer levantamento em praga secundária, em praga que raramente causa algum prejuízo para a planta, né? Nós vamos focar nas causas, nas pragas principais, que é aquelas que com certeza causam prejuízo para a cana, no caso. Então, essas são as 6 pragas que necessariamente a gente faz controle da população, tá? Principalmente as duas mais importantes, que é a broca e a cigarrinha. Então vamos falar das pragas. A cana tem tantas pragas, a gente classifica como pragas de solo e pragas de colme, pragas de folha, e cada uma tem sua metodologia de levantamento, né? Lembra que nós vimos lá na segunda aula também como que a gente faz os tipos de levantamento, né? Tem o levantamento de solo, o pano de batida, o análise da planta e as armadilhas, né? Então, as pragas de solo nós identificamos através de levantamento populacional no solo. Então, quais são as pragas de solo para cana? Migdolos é a principal delas, tá? Então, a gente vê ali na direita, o adulto, o macho é o preto, a fêmea é a marronzinha, essa aqui, né? Esse aqui é o macho, essa é a fêmea, essa é a larva e é essa que causa o problema. Veja que ela chega aqui a 5 centímetros de comprimento, ou seja, ela é grande. Veja que as fases dela de crescimento, então, quando ela é adulta, essa larva, ela é capaz de destruir o canavial. Ela não espalha. Qual que é a característica? Ela se concentra em reboleiras, o migdolo, né? Por quê? Porque o besouro voa pouco. A gente sabe que o besouro voa pouco e a larva anda muito devagar, né? Anda 1 metro por dia. Então, o ataque de migdolos é em reboleira, em áreas fechadas. A gente não vê um ataque fechado num talhão inteiro. A gente vê manchas dentro do canavial e ali é onde está tendo ataque de migdolos. Agora, é lógico, se a população for tão grande, é capaz de fazer o talhão inteiro, né? Mas dentro da população, vamos falar assim, esperada, são aquelas reboleiras que a gente vê lá no canavial. Como que eu vou ter certeza? Eu tenho que ir lá e abrir, né? Tem que pegar mexadinha e cavucar e procurar na raiz, tá? Qual a outra praga de solo problemática para cana? Os cupins, né? Então, cupins, a gente vê que tem diversas espécies, né? São diversos tipos de cupins, todos eles são nocivos para a cana. O principal ele é o heterotermes, é o mais nocivo, é o que mais ataca. A gente pode ver aqui ó, o dano que o cupim causa no tolete de plantio e o dano que ele causa já na planta adulta, quando ele resolve atacar o colo, né, o base ali a base do caule, matando a planta pequena ou matando a planta adulta, ou nem deixando a planta germinar, porque um tolete desse aqui de plantio já está comprometido, ele não vai ter germinação, não vai ter a emergência da planta, tá? Então, vamos lá. Então, olha, nós já falamos quais as pragas principais, nós estamos falando daí nós identificamos as pragas, nós temos que fazer o levantamento. Como que nós fazemos o levantamento? De pragas de solo. Aqui entra um detalhe que vale a pena falar, né? Eu vou apresentar alguns métodos de amostragem, que talvez é o mais conhecido, é o mais simples, o mais preciso,
Mas alguém que já trabalhou, alguém que trabalha com controle, com levantamento de pragas, pode falar, lá na usina a gente faz diferente. Sim, porque um consultor pode ter uma consultoria própria dele, determinar uma outra maneira de fazer uma amostragem que espera-se que também seja eficiente, que ele fez um estudo para saber que aquele controle é eficiente, aquele levantamento realmente representa a população daquela praga, tá? Então, pode falar, não, o pessoal do CTC vem aqui e pede fazer diferente. Ah, não, aqui na usina tem um consultor de tal empresa que ele pede fazer diferente. Tudo bem. O que eu estou dizendo é uma das metodologias, talvez a mais utilizada, para os levantamentos que eu vou apresentar aqui, tá? Então, como eu estou falando de pragas de solo, cupim e migdolos, obviamente, a amostragem, o levantamento populacional, eu faço no solo, por no mudo aqui. Obviamente, o levantamento eu faço no solo. 4 covas por hectare. Meio metro por meio metro, 30 centímetros de profundidade no pé da cana. Né? Isso é importante, não na entrelinha. No pé da cana, que é onde a praga vai querer estar. Né? Então, é dessa maneira: 4 covas por hectare, meio metro por meio metro, 30 centímetros de profundidade. Faço a contagem de besouro e cupim. O besouro, eu separo, conto que é larva, conto que é adulto e conto que é pupa. Pupa é aquela que ainda está fechada, né? Ela não virou adulto ainda, né? Aquela larva, quando ela se fecha, ela fica imóvel assim antes de se transformar no adulto. Então, eu identifico quanto que eu tenho de cada uma dentro daquela trincheira, daquela cova que eu abri. E conto a população de cupim, identifico a espécie. Então, eu tenho que levar junto comigo a, a uma ficha de identificação. Caso a gente não conheça quais as espécies, eu tenho que levar umas fotografias para eu identificar qual espécie que é. Por quê? Umas são mais prejudiciais que a outra, uma tem uma direção de controle diferente da outra. Para a população de cupins, aí eu dou nota, né? Ao invés de eu pôr a numeração, quantos cupins eu achei, a gente dá nota. Se eu dou nota 0, porque não teve. Nota 1, eu dou quando eu encontrar de 1 a 10 cupins na cova. Dou nota 2, se eu encontrar de 11 a 100 cupins na cova. Nota 3, se eu encontrar mais de 100 cupins na cova. Depois nós vamos falar o porquê que eu tenho que dar essas notas, porque o meu controle, o nível de controle, lembram disso, né? O nível de equilíbrio, o nível de controle e o nível de dano. Meu nível de controle é em cima dessas notas. Outra maneira, né? Lembra que nós falamos lá os tipos de levantamento, né? Levantamento de solo e as armadilhas. Então, para migdolos, ainda nós temos a opção de fazer levantamento através de armadilhas, de feromônio. E eu disse lá, quando a gente falou sobre armadilhas, né, que o feromônio é o cheiro sintético da fêmea que atrai os machos, né? Então, lá dentro, coloca o feromônio sintético, né, artificial, e uma armadilha a cada 10 hectares, de outubro a novembro, que é quando tem a revoada. Olha aqui uma armadilha, essa aqui, a garrafa fica enterrada, a armadilha fica para fora, né? Aqui onde está o funil, eles entram aqui e caem na garrafa e não sai mais. Aqui, ó, uma quantidade de migdolos que foi capturada dentro de uma garrafa, tá? Olha lá, armadilha de feromônio para captura de migdolos. Veja que lá dentro da garrafa já tem bastante migdolos. E aí, qual que é o nível de controle? 2 machos por armadilha por dia. Então, eu ponho uma armadilha a cada 10 hectares. Se eu encontrar 2 machos por armadilha por dia, está na hora de fazer o controle, tá? 2 besouros, que aqui está 2 machos, mas é o macho que o feromônio atrai, que é o feromônio feminino, hormônio feminino atrai o macho. Então, quando eu encontrar 2 besouros de migdolos dentro da minha garrafa,
a cada dia, 2 por dia, é a hora do nível de controle. Então, vocês lembram lá o NC, né? Tem o NE, que é o nível de equilíbrio, que é onde eu tenho que manter. O NC é a hora que eu tenho que entrar com o controle, o ND é o nível de dano, que é a hora que o bicho já pegou e já era. Para cupim, eu ainda tenho as iscas, que fazem o papel de armadilha para levantamento populacional. Então, do migdolos e cupim, eu posso fazer as toceiras do campo. Para migdolos, ainda eu tenho a opção do feromônio. Para o cupim, eu ainda tenho a opção das iscas. Essa é uma marca comercial que fica dentro dessas garrafas. Esse papelão aqui, ele tem um atrativo, uma isca para o cupim. Você enterra essa isca no solo, na profundidade de 30 centímetros, que é onde vão estar os cupins. 20 iscas dessa aqui por hectare esparramado. Marcar com estacas. Para quê? Para eu encontrar depois, né? Eu vou enterrar, então de longe eu tenho que encontrar. Então eu ponho umas estacas em cada cova dessa aqui. Avalio depois de 15 dias e dou notas. Quais notas? Aquela que nós vimos lá no slide lá atrás, nota 1, 2, 3 e 4. E qual que é o nível de controle do cupim? Quando tiver 30% das covas, quais covas? Aquela que nós fizemos lá, de meio metro por meio metro, 30 centímetros. Ou 20% das armadilhas tiver nota maior que 1. Então, lembra que nós falamos de nota lá atrás, né? Então, para o cupim, quando eu tiver 30% das covas, eu abri lá atrás, que eu falei lá no primeiro slide, com cupim com nota acima de 1, eu faço o controle. Ou se eu usar essas armadilhas de isca, se eu tiver 20% das armadilhas com nota maior que 1, é o nível de controle para o cupim, tá? Então, essa para essas duas pragas é a metodologia. Então, vê que nós estamos mostrando na prática como fazer aquilo que nós vimos na teoria nas aulas passadas, tá? Outra opção de controle de migdolos e cupim, lembra que nós falamos do controle cultural, né? Nós temos um monte de controle. Então, nós falamos até agora do controle por armadilha, nós falamos, vamos mostrar um controle cultural, que é o eliminador de soqueira. O que o eliminador de soqueira faz? Ele tem uma enxada rotativa que ela penetra 30, 40 centímetros no solo, destruindo a soqueira. Por quê? É na soqueira que o migdolos e o cupim estão. Então, se você entra com um implemento, com uma enxada rotativa, destruindo, eliminando a soqueira, você faz um controle do cupim. O controle é altamente eficaz? Não, porque o cupim foge, ele é esperto, ele ouve barulho de máquina, ele aprofunda, ele vai lá para o subsolo. Mas o controle, ele é bom, é um controle bom de ser feito. Outro problema, que você só faz na reforma, obviamente. Você não vai, né, sem dúvida, pôr um eliminador de soqueira nos cortes novos. Nunca? Não, às vezes é preciso. Por quê? Se a população for muito grande de cupim e migdolos, se não tiver mais brotação, você tem que antecipar a reforma, né? Migdolos, principalmente, você tem que antecipar a reforma, aí você vai usar o eliminador de soqueiras. Aí você tem que utilizar todas as possibilidades de controle que existem, tá? Outra opção de controle. Então, ó, nós falamos quais são as pragas chaves, nós dissemos quais são os níveis de controle, agora eu estou dizendo como é o controle. Eliminador de soqueira, inseticida no suco. Então, eu cheguei no controle químico. Inseticida no suco de plantio ou sobre as soqueiras. No suco de plantio, a gente usa, né, o regente. Ele, para que é? Ele é um inseticida no solo. Então, suca e joga um inseticida. Ou então, sobre a soqueira, após a colheita. É eficiente? Não é igual aplicar lá no suco de plantio. O mais eficiente é controlar antes do plantio. Ah, mas escapou, faz o levantamento, ainda tem. Aí você tem que usar o que dá. O que é? Em cima da soqueira, você tem
um implemento desse aqui, que ele faz um corte. Aqui tem um disco grande aí, de 20 polegadas, ele corta, ele rasga a soqueira no meio e aplica um inseticida químico logo atrás, tá? Então, essa é a maneira de fazer o controle de cupim e migdólus. E as formigas? Como que eu faço com as formigas? Após 45 dias da colheita, até quando puder entrar na área. Você entra procurando esses olheiros e marca os olheiros com uma estaca. Então, colheu a cana. Após os 45 dias, você percorre a área procurando olheiro. Né? Olheiro é isso aqui, o olheiro de formiga. Após 45 dias, mas não tem dia para terminar. Enquanto você encontrar, geralmente são regiões já conhecidas que tem formiga, enquanto você encontrar olheiro, você tem que fazer levantamento. Qual o controle de formiga cortadeira? Inseticida, com isca tóxica, bagaço de laranja é a isca, o cheiro cítrico atrai a formiga, com óleo, para dar a liga na isca, tá? Para ninhos novos e rasos é muito eficiente, porque você põe a isca de pó seco ali no olheiro. Então, nos ninhos novos, por quê? É o suficiente o que as formigas, quando passam no olheiro e levam para dentro do formigueiro, a isca funciona. E aquele formigueiro antigo, que começa aqui e sai lá do outro lado do talhão, esse aí tem que fazer termonebulização. A isca funciona? Funciona, mas a termonebulização com inseticida é muito mais eficiente. Por quê? Quando você... um escapamento, né? Um escapamento que vai soltar inseticida. Falando escapamento, mas grosso modo, né? Mas esse cano aqui vai soltar fumaça com inseticida. Então, coloca no furo, no olheiro, e funciona. E vai jogando, até começa a sair, até bonito de ver. Começa a ver nos outros olheiros assim, começa a levantar a nuvem do produto. Aí é hora de parar, porque já rodou todo o formigueiro. Então, isca para ninhos novos e termonebulização para aqueles ninhos gigantescos. Outras pragas de solo, coró. Coró não é praga principal, coró não é praga que a gente faz levantamento, porque raramente causa dano. Por que raramente, não nunca? Porque pode ser que uma população chegue a ser tão grande, essa larva aqui, ela não é do tamanho de um migdolus. Essa larva aqui, ela é bem menor, ela tem aí uns 2 centímetros. Então, raramente um corozinho desse aqui vai causar dano. Então, é uma praga de solo, mas secundária. O gorgulho da cana, o bicudo, que se fala, é a mesma coisa. Ele é o esfenófilo, né? O bicudo que a gente fala é o esfenófilo. Causa menos dano, tem menos incidência do que o migdolus. Porém, quando há incidência, os danos são grandes, tá? A dificuldade de controle do esfenófilo é que ele fica... Tem esfenófilo, ou gorgulho, ou bicudo, que ele fica no interior, ele forma essas galerias no interior do pomo da cana, e dali não sai. Então, essa que é a dificuldade de controle dele. Ele mata a cana, porque ele vai comendo toda a cana por dentro até ficar um oco. E é difícil o controle, além de ele estar aqui dentro, que o ninho dos ovos é fechado. Ele tem uma tampinha que a praga faz e o inseticida não penetra, tá? Meloidógeno, o que eles causam? Galhas. O meloidógeno causa galha, o pratilentes causa necrose. Ambos são letais. Por que que ambos matam a cana? Por que que eu falo um faz galha, o outro faz necrose? Para você saber qual é que está tendo lá, tá? O meloidógeno não causa necrose, o pratilente não causa galha. Então, essa é a regra. Se tem galhas, o que é galhas? Essas verrugas aqui, essas bolas, parece um tumor que forma nas raízes, é o meloidógeno. Por quê? Ele penetrou na raiz, se instalou ali dentro e está multiplicando ali dentro. Então, a planta, ao invés de sugar a solução do solo com os nutrientes e água para a planta, ela fica tudo ali para o nematóide.
E o pratilento, ele não forma galha e já mata de uma vez. Como que é a amostragem para nematóide? Coleta a raiz do solo, na cana-planta ou na soqueira no período chuvoso, o solo não pode estar encharcado. Por quê? No período chuvoso, que eles estão mais, os nematóides sobem. Então, como mostra a foto aqui, ó, você tem que coletar a raiz sem danificar. A raiz como um todo, assim, ó. Enfia uma enxada e arranca a cana com a raiz inteira. Por quê? Porque se tiver nematóide, ele vai estar aqui, beirando as raízes. Então, eu faço 2 subamostras por hectare, junto as duas coleto 2 por hectare. E aí eu junto de 10 hectares e faço uma amostra. Envio no mesmo dia para o laboratório. Para quê? Para o laboratório conseguir identificar enquanto eles estiverem vivos, porque depois que morre, o laboratório tem dificuldade. Como que eu controlo o nematóide? Nematicidas, o carbofuran era o melhor que tinha, mas foi proibido pelo nível de toxicidade dele, o carbofuran foi proibido, mas era o melhor que existia. Então, hoje, entrou outros no lugar, principalmente a vermectina e esses outros ingredientes ativos. Controle biológico, bacilos, são bactérias que se aplicam no solo e essas bactérias atacam os vermes, os nematóides. Eficaz? Mais ou menos. Rotação de cultura, crotalária, é bom. Por quê? A rotação de cultura quebra, como o nematóide ele ataca a cana, se não tiver cana, ele vai morrer. Então, a rotação de cultura funciona melhor do que o controle biológico, no caso de nematóides, ainda não está muito, muito eficiente em relação ao controle. E a torta de filtro também tem essa opção, mas, assim, o que é importante entender é que a torta, ela não mata o nematóide, né? A torta é a fibra da cana lá. Ela não mata o nematóide. O que ela faz? Ela dá mais força para a cana. Então, se a cana tiver debilitada, a torta de filtro favorece a umidade, favorece a absorção de nutrientes, então a cana vai ficar mais forte. E o ser vivo mais forte, ele é mais resistente à doença, né? Não precisa nem dizer isso. Qualquer um de nós é assim, né? Se você está gripado, você está fraquinho para pegar uma outra doença. Se você está com saúde boa, com vitamina, você fica mais resistente, né? Então, a torta de filtro, ela dá mais resistência à planta, não é que ela mata o nematóide, tá? Então, falamos aí quais as pragas principais, quais as pragas de solo, qual o levantamento populacional das pragas de solo e qual Ô, o professor, controle. Ô, Paulo, indo ali para Ribeirão, tem uma parte ali da rodovia que acho que o pessoal plantou uma fileira de cana e uma de soja. Isso tem alguma a ver com. Porque não é uma área muito grande, mas é bem na beira da rodovia ali. Isso tem algum vínculo com algum tipo de praga ou não? assim, é, raramente alguém faz a rotação só por causa de nematóide. Aproveita o ganho da rotação de cultura, da fixação de nitrogênio. Se for uma área de meiose, aproveita aquela área para gerar uma renda, para vender a soja ou para arrendar a troco de um preparo de solo. Eu quero dizer assim, que é um ganho, o controle de nematóide é um ganho que vai junto na rotação de cultura. Mas dizer assim que alguém vai plantar exclusivamente para nematóide é mais difícil. Planta como o ganho como um todo. Então, por que eu estou falando? Você está dizendo assim, né? Que você viu soja lá plantada, é sinal que ali tem nematóide, por isso que plantaram. Não, a gente não pode fazer essa certeza, né? Ele faz rotação de culturas por N motivos. Um deles é ganhar também no controle ao nematóide. Certo? Cigarrinha das raízes. O que é cigarrinha? Aumentou com a colheita mecanizada. Aqui a palavra aumentou. Ela não surgiu, né? Então, quando deixou-se de queimar a palha da cana, a cigarrinha aumentou. Por quê? A umidade da palha favorece a cigarrinha. Na chuva, período chuvoso, é pior ainda,
Por quê? A larva da cigarrinha precisa de umidade. O sol batendo direto em cima da larva morre, mata. Então, o que acontece? Elas fazem essas espumas para manter a cigarrinha, a larvinha, dentro. Quanto mais úmido, mais se mantém essa espuma. Quanto mais sol, mais essa espuma se desfaz expondo a larva. Então, olha lá, ela põe. Estou falando larva é a ninfa, tá? Desculpa. Ovo na espuma. Na onde? No pé da cana. O ovo Professor, eclode. Oi, na hora que vai deslerar a palha, tem alguma coisa a ver? Ajuda também no combate a ajuda. isso? Nós vamos falar, vou falar. É uma das maneiras de controle, Marcos. É afastar a palha do pé da cana. Em áreas que tem alta infestação, afastar a palha do pé da cana é uma das maneiras de controle. Enleirar, igual você está falando. Então, após os ovinhos na espuma, nasceu a ninfa lá dentro da espuma. Então, olha lá, como que fica? É um detergente, olhando assim, parece que alguém foi lá e aplicou um detergente. Então, lá dentro está a ninfa da cigarrinha. Aqui é o adulto, que acabou de sair da espuma. Vê que ele está até sujinho ainda da espuma aqui, ele não tem nem coloração. Aí, ele fora da espuma, já nas próximas horas, ele já ganha a coloração característica do adulto. Tá? O que que ele causa? Esses danos, ó, amarelecimento. Por quê? O pé da cana está todo comido. Então, os vasos que transportam a seiva para a planta estão todos rompidos, comidos. Então, a planta vai amarelecendo. O entrenó encurta, porque a planta está estressada. O que encurta entrenó é estresse hídrico, qualquer tipo de estresse fora da planta, né? Pode ser seca, pode ser praga, encurta o entrenó. No caso, a cigarrinha causa encurtamento. Causa esse apodrecimento do combo. Veja que os danos são gigantescos, né? Então a cigarrinha é praga principal, certo? Certo. Então, se é praga principal, nós temos que fazer a amostragem. Como que eu faço a amostragem? Conto o número de insetos por metro linear e faço 5 pontos por hectare. Em suma, eu entro numa área, pego aleatoriamente 5 pontos e conto no metro quantos insetos que tem. Pode ser ninfa, pupa ou adulto, tá? Se eu encontrar 3 ninfas por metro, aqui é por metro de cana, tá? Então eu escolho aleatoriamente 5 pontos dentro do hectare, né? Não vou pegar só aqui, logicamente, não vou pegar aqui na beira do ferrador, vou entrar lá dentro, vou andar em zigue-zague, vou pegar 5 pontos, medir 1 metro. Nesse 1 metro, se eu encontrar 3 ninfas, é o meu nível de controle. E qual que é o nível de dano? Ou seja, que já era 6 ninfas por metro. Olha, veja que é curto a distância da hora que eu tenho de combater para a hora que eu já perdi a briga, e aquele de nível de dano são 6 ninfas. Como que eu controlo? Controle cultural. O que o Marcos falou, a retirada da palha. Enleiramento. Anda com a enleiradeira em cima da linha de cana, afastando a palha. Por quê? A cigarrinha precisa da toceira da cana, precisa da cana. Então, se alguma área que tem, só que é lógico, aí o dano já foi, né? Porque é a hora que corta a cana que eu afasto. Então, antes de eu cortar, a cigarrinha já estava lá. Então, eu estou afastando a palha para a safra seguinte, que agora a safra passada já foi. Então, eu retiro a palha do pé da cana, porque se não tiver cigarrinha ali, a hora que a cana crescer, está protegido. Variedades, nós não temos variedade que seja mais resistente a cigarrinho. Então, isso aqui não existe. Controle biológico. Opa, aqui é o que nós somos fera. Anagrus, o anagrus, que é um parasita dos ovos, salpingogaster, que é um predador de ninfa, ou que é super utilizado, super eficiente, fácil de utilizar, é o metarrizo, que são fungos que atacam diretamente a cigarrinha. Você compra ele puro,
um saquinho como aqui, ó, 1 quilo de metarrizo, só o fungo, ou ele vem em arroz. Por que arroz? Lá no laboratório produzem arroz. Por que arroz? Que é um meio que ele gosta de se alimentar. Você põe o arroz com o fungo se multiplica sobre o arroz. Por conta das proteínas do arroz e tudo mais, o fungo gosta de nascer em cima do arroz. Então, você compra o puro ou compra em forma de arroz. Quando você compra em arroz, você lava ele até ele ficar branquinho, né? Você despeja o saco dentro de um tambor e vai lavando. Não é tóxico, é biológico, não é tóxico. Então, você pega ele e vai lavando arroz, lavando, e joga o arroz branquinho fora. Lava, 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 o arroz fica branquinho e joga fora. Vai ficar só o caldo com a água, com o fungo. Aí você faz a aplicação. O fungo, em contato com a cigarrinha, ele toma a planta dessa maneira aqui, ó. Veja aqui, ó, o fungo atacou a cigarrinha, parasitando uma ninfa. Olha lá, um controle biológico. Olha que perfeição desse controle biológico, né? Soltou o fungo, foi lá e parasitou a cigarrinha. Posso aplicar via pulverizador sob pressão, né? Uniport, que fala, pulverizador com pressão. Aqui eu estou aplicando o fungo. Posso aplicar de avião, também o fungo. Quais os cuidados? Tem que estar úmido, né? Tem que ser nas horas mais úmidas do dia, final no comecinho da manhã, o finalzinho da tarde. Por quê? Se eu aplicar com aquele sol forte, o fungo vai morrer, tá? Aqui, o outro controle, o salpingogaster, é essa vespa, e ela parasita a ninfa da cigarrinha. E o anagros, ele põe os ovos em cima dos ovos da cigarrinha, né? Então, qual que é o problema? Ó, se aqui é um ovo da cigarrinha, e isso aqui é metade do ovo da cigarrinha, é muito pequeno. Então, o controle eficiente biológico é o metarrismo. Então, o anagros e o salpingogaster são difíceis de manusear. Então, ó, nós falamos de controle cultural, afastar a palha, falamos do controle biológico. É o que tem para cigarrinha. E daí? É o controle químico, né? Então, sempre lembrando do MIP, né? O manejo integrado, a gente nunca faz só uma metodologia de controle para não criar resistência, para não criar contaminação. Caso o controle cultural e o controle biológico não dê conta, tem que abrir mão, tem que lançar a mão e utilizar os produtos químicos. Aí tem diversos, né? Aonde eu peguei isso aqui, ó, lá no Agrofit. Então, vocês entram lá no Agrofit, põe lá a cigarrinha das raízes, vai dar quais são os produtos registrados, o ingrediente ativo, o fabricante e a formulação do produto para controle químico da cigarrinha da raiz. Bom, vamos lá. E a broca? Então, nós falamos que a cigarrinha e a broca são os piores. E a broca? Quando a gente entra no canavial, a gente vê essa massinha aqui, facinho, ó. Se a gente procurar embaixo da folha, a gente vai ver essas massinhas, parece uma escama. São os ovos da broca, Diatreia saccharis. Tá na parte de baixo, por quê? Porque ele não é bobo, se ele pôr em cima, a chuva vai levar embora, né? Então, essa escaminha, essa massa que a gente vê embaixo da folha, são os ovos da Diatreia, da broca. Os ovinhos eclodem, formam as larvinhas. As larvinhas vêm, aqui é o ponto mais molinho da cana, é o ponto de crescimento, o anel de crescimento. Na disciplina de cana, vocês viram quais as partes da cana, né? Então, aqui é o anel de crescimento. É a parte mais molinha, a parte mais verdinha da cana, onde a larvinha esperta, ela vem, a broquinha. Ela vem e começa a raspar aqui no pomo da cana, nessa parte mais verdinha, e faz o quê? Perfura e entra no pomo. Então, ela raspou aquela parte mais verdinha, fez o furo, entrou. Entrou, ela vai se alimentar e crescer, e vai danificando a cana por dentro. Aqui ela já está na fase de pupa, ela está se transformando em adulto, saiu da fase de larva, virou pupa. Por o lado de fora do furo, do orifício, a gente vê essa outra, não é massa, vamos falar. Aqui são as fezes, né?
quando a gente vê orifício e esse volume por fora aqui, ó, são as fezes da larva que ela despeja para fora da casinha dela. Aqui, ela formando a pupa e, de fato, vira o adulto. Então, isso aqui a gente vê, tem tanto que até em casa, às vezes a gente vê, né? Dentro de casa, uma vespinha dessa aqui é a broca da cana, é o adulto da broca, tá? O adulto já não causa mais nada, quem causou foi a lagarta. Qual que é o problema do adulto? Que ele vai por ovos, né? Mas ele em si, a vespinha em si, não causa nada, quem causa é a larva. Então, aqui, ó, o coração morto é o sintoma da planta morta, por conta da cigarrinha, as galerias. Então, veja que o estrago é grande, né? A galeria que a broca faz, essa gema aqui, ó, está impossibilitada de germinar, porque aqui é molinho, e a bichinha esperta, ela vem aqui comer, ela vem e entra por aqui. Então, essa geminha aqui não brota mais. Se eu usar uma planta, um canavial com alta infestação de broca para muda, você vai ter problema. Olha lá, brotação lateral, porque a planta está estressada, encurta entrenó, sai broto lateral, estimula a raiz, pelo mesmo motivo que estimula o broto, estimula o aparecimento de raiz no combo, chega a quebrar o combo. Aqui, ó, a galeria que ela abriu foi tão grande que chega a quebrar o combo. Causa podridão, isso aqui para a indústria é altamente prejudicial. Veja que aqui, ó, a podridão entra a bactéria aproveita a oportunidade que tem um orifício para entrar na cana, a bactéria entra e forma, tá vendo aqui, é tipo um pulso de bactéria, um apodrecimento. E veja aqui o que causa o estrago que a broca causa na cana. Canavial atacado pela broca, o murchamento da cana. A broca, ela multiplica muito rápido, 5 vezes por ano, de ovo para larva, pupa e adulto. Então, ela completa esse ciclo aqui 5 vezes. Então, se um adulto bota lá 100 ovos, esses 100, dali 2 meses, já vai botar cada um mais 100, e aí tem o perigo da broca, tá? Então, como que eu faço o monitoramento? Mensalmente, até quando eu conseguir entrar, eu vou fazendo o levantamento. Como que eu faço o levantamento? Eu coleto 100 canas por talhão. 100 canas por talhão. Eu abro a cana de comprido e conto o número total de internódios, de gominho, internódio, e o número de internódio com sintoma da broca, ou furo, ou galeria, ou aquela podridão. E faço essa formulinha que eu quero que vocês anotem aí, ó. Índice de infestação é igual número de internódios atacados, que é aquele que nós vimos que tem sintomas, dividido pelo número total de internódios. Que número total? O número daquelas 100 canas, o número de internódios daquelas 100 canas que eu abri. Então, ó, peguei 100 canas, contei quantos internódios tem. Abri ela no meio, conto quantos desses internódios estão atacados pela broca. Então, você põe aqui, ó, número de internódios atacados dividido pelo número total de internódios, vezes 100. Quando eu sei que tenho que controlar? Se essa continha aqui der maior que 3%, eu tenho que fazer o controle. Copiaram a fórmula aí? A hora que puder virar, vocês me avisam. Copiaram?
Estão me ouvindo aí? Sim. Legal, cara. Você está com duas conexões aí, né, cara? Da Eco, deve estar com o computador e o celular ligado, né? Aí, agora deu certo. Tava que minha internet Falou, aqui hoje tá meio ruim. Agora eu saí do celular. entendi. Não, mas fica à vontade. É só a hora que você fala que dá É. microfone. Vamos fazer uma conta, então? Ó, eu fiz um levantamento. Peguei 100 comos. Desses 100 comos, tinha 1.700 internautas. Ou seja, tinha 17. Enfim, para não confundir. Então, vamos lá. Entrei no talhão, peguei 100 canas. Dessas 100 canas, eu tinha 1.700 internautas. Desses 1.700 internautas, 75 estava atacado. E aí eu pergunto, tem que fazer o controle ou não? Qual que é a intensidade de infestação? Lembra-se que eu tenho que controlar quando dá maior que 3. Vou fazer aqui, ó, uma continha de dividir só, né? Isso. Tem que fazer controle. Quanto Deu deu? 4.4 alguma coisa. Exatamente. Todo mundo chegou nesse 4.4 aí? Sim. Então é isso, olha lá, de 1.700 internóides, 75 estava atacado. Então eu divido 1.700 por 75, faço vezes 100. Se der acima de 3, eu tenho que fazer o controle, tá? Qual que é o controle que eu tenho? Controle cultural, variedades resistentes ou tolerantes. Aqui, na verdade, é assim, tem variedades que ela tem uma casca mais rígida, o anel de crescimento dela é menor, a broca prefere menos, mas não que não vai ter broca. Corte de cana, sem desponte, por quê? A broca que tiver na folha, ou ali no ponteiro, vai para a usina moer. Se vai para a usina moer, não vai nascer lá no campo. Moer rapidamente após o corte, pelo mesmo motivo, para não dar tempo da broquinha eclodir o ovo, crescer e voar. Então, corta sem desponte, isso aqui o que é? Um dos controles, controle cultural, lembrando do MIP, eu tenho que fazer todo tipo de controle. Eliminar a planta hospedeira próximo quando é possível. Controle biológico, esse aqui é o que nós somos, ô Ricardo, tá dando eco para mim, aqui, põe no mudo aí, por favor, eu estou me ouvindo. Aí, legal, obrigado. Controle biológico da broca é o que mais funciona, é o que mais faz. Com quem? Com a cotésia. Cotésia é quem? Uma vespinha, nós já mostramos isso aqui lá na primeira aula, uma vespinha que bota os ovos dentro da broca. Então, a vespinha tem 21 dias do ciclo e a larvinha dela alimenta da broca. A pulpa da cotésia, que é essa vespinha, é esses ninhos aqui, ó. Tá vendo? É um ninho com uma tampinha aqui. Então, quando você encontra isso aqui lá no canavial, é ótimo, fica feliz, porque ali está tendo reprodução de cotésia. Agora, a gente tem que comprar, porque o que existe naturalmente no campo dificilmente vai ser, a não ser depois de muitos anos de controle de liberação de vespa, você consegue um controle quase que natural, sem a liberação de mais cotésia. Mas o que são esses copos aqui? Esses copos são vespas aqui dentro que compra. Quando a gente compra, quando vem do laboratório, elas estão dentro da pupinha, dentro daquela massinha branca. Então, aqui são fêmeas, tem que ter lá, a maioria, grande maioria, tem que ser fêmea. Por quê? Porque quem vai matar a broca é a fêmea, não tem que pôr ovo. Então, aqui dentro do copinho eu tenho que ter fêmeas. Então, tem um processo que que o laboratório consegue produzir mais fêmeas. Dentro do copinho desse tem aproximadamente 1.500. Então, aqui eu tenho quantos copos que eu libero em cima do meu levantamento de pragas. Então, aqui, ó, se eu tenho de 800 a 3.000 pragas por hectare, na minha estimativa que eu fiz lá do levantamento, eu libero 6 copos.
e por aí vai. Então, dependendo do meu, a quantidade, é a quantidade de copo que eu ponho. Como que eu ponho esse copo? O copo, eu abro a tampa dele, ponho um copinho na folha e, naquela quantidade recomendada, 6 copos ou 10 copos por hectare, e eu ponho numa folha nas horas mais frias, nas primeiras horas do dia, porque se eu fizer em alta temperatura, a vespinha vai morrer, ela, né, é vespa de laboratório, então ela sempre esteve no frio. Quando você abre a tampa, vai o calor, ela voa. Se tiver muito quente, ela vai morrer. Qual que é o outro controle da broca? O tricograma, mesma coisa, mas a dificuldade dele, o tricograma, ele parasita os ovos, ele parasita o ovo da broca. Mas vejam, o ovo da broca já é pequeno, olha o tamanho dessa vespa. Então a dificuldade de manusear o tricograma é muito difícil. É um inseto, uma vespa que parasita o ovo. Controle químico, né? Então, chegou. O controle cultural você fez, o controle biológico você fez, nada está dando certo, você vai fazer o controle químico. 63 produtos registrados. Onde eu peguei isso? Lá no Agrofit, que eu mostrei para vocês. Está em ordem alfabética, todo tipo de ingrediente ativo, quem que é o dono do registro, que tipo de formulação. Aí, ó, tá cheio de marcas que se utilizam por aí para, mas lembre-se lá, né? Cada uma tem seu modo, algumas não podem voar, fipronil você não pode passar de avião, você tem que passar terrestre, então a gente tem que sempre saber o que está aplicando. Mas todos esses produtos estão registrados para controle químico da broca. Quem quiser saber detalhes de cada um e a maneira de aplicar e dosagem, vai lá no Agrofit, está tudo lá. Outra maneira de controlar a broca são canas transgênicas. Cana transgênica, o que ela faz? Ela tem um gene de uma bactéria que mata a broca, o Bacillus thuringiensis. Então, plantas que estão escrito BT, plantas transgênicas, BT é de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que não é nociva para nós, ela se encontra aos só que ela produz uma dentro dessa bactéria em forma de cristal, que quando a broca se alimenta da cana, primeiramente, você pega uma proteína do DNA dessa bactéria, insere no DNA da que é no broca, que veio lá da bactéria. Então, você tirou a proteína da bactéria que produz o cristal e insere no DNA da cana. Quando a broca se alimentar da cana, essa proteína do bacilo vai para dentro da broca. E a formação desses cristais no interior da broca estoura todo o aparelho digestivo da broca e ela morre. Então, é assim que funciona a cana transgênica, tá? Então, nós falamos aí das pragas principais da cana, nós falamos lá dos controles, então, de praga de cana, o que tinha que falar é isso. Lá, nós dissemos sobre os herbicidas, né, lá atrás, na segunda aula, né, herbicida pré-emergente, pós-emergente, e aqui eu vou falar algumas plantas daninhas. Quais as características principais das plantas daninhas? Ela germina e cresce muito rápido, ela floresce muito rápido, ela produz muitas sementes, 120 mil sementes, uma planta de caruru produz. Então, rápida de dispersão, é aquilo que eu disse já nas outras aulas, que ninguém ganha uma competição com uma planta daninha, porque ela é altamente resistente, ela é altamente adaptada, ela é altamente rústica, ela precisa de pouca água, pouco nutriente, produz muita semente. Então, você não ganha a briga com uma planta daninha, a sua lavoura, tá? Então, o que ela faz? Reduz a produtividade, porque ela compete com a lavoura. Diminui a longevidade da lavoura de cana, você ia dar 5 cortes, você pode dar menos. Aumenta o custo da colheita, por quê? Porque a máquina vai ter que trabalhar mais, quando principalmente tem a corda de viola, que é uma planta daninha que enrola na cana, aquilo lá se enrola nas paquinhas de corte da cana, enfim, causa um atraso e um custo muito elevado na colheita.
queda na qualidade da matéria-prima, lógico, está aí no mato não tem açúcar, abrigo para outras pragas e doenças e até mesmo diminui o valor de arrendamento de terra. Você vai arrendar uma terra cheia de tiririca, muita empresa rejeita arrendar uma terra que está cheia de tiririca, por exemplo. Então, deprecia o valor. Quais as principais plantas daninhas da cana? Braquiária, perene, ela surge em forma de toceira, ela produz tanto por semente como rizoma ou estolões, igual a quando você arrenda uma área com braquiária, você tem uma dificuldade danada de controlar. Braquiária é difícil de controlar, tá? Para emergência de longo período de eficiência. O pânico, capim colonial, também as mesmas características da braquiária, a diferença é que ele forma moitas, assim, né? A braquiária, ela vai fechando igual um pasto. O colonial tem essa vantagem que ele forma essas moitas, uma colônia, por isso que é um colonial, né? Você pensa que é uma colônia de planta daninha, então um capim colonial. Ele é melhor do que a braquiária para controlar, mas também é uma praga, uma planta daninha muito agressiva. A tiririca, não precisa nem falar, é a pior planta daninha do mundo, mais agressiva, mais competitiva, de difícil controle. A gramaceda também, ela invade muito fácil, ela se esparrama muito fácil e amarra a cana. Se você deixa a gramaceda cobrir, ela amarra, ela não deixa a cana crescer, perde até 80% da produção da cana. Capim marmelada, que é uma braquiária também, igual a outra, só que ela tem folhas um pouco mais grossas, tá? Ela causa altos prejuízos também. O capim coxão, que é a digitária, ela é presente aí em quase todas as culturas. Capim camalote, está entre as piores plantas daninhas também. Capim pé de galinha, a planta que ela tem uma alta rusticidade e capacidade de ganhar competição com a cana. A corda de viola é pomê, que é ela que enrola toda, é um cipó, né? A corda de viola é um cipó que ela enrola no caule, no como da cana, e amarra a cana, e isso aqui para a colhedora não tem nada pior do que uma cana amarrada numa corda de viola. Um caruru, ele cresce rápido, mas é mais fácil controle, por ser folha larga, mas qual é o problema? Como ele cresce muito rápido, ele causa sombreamento. O carrapicho, que desenvolve e produz muita semente, né? O famoso carrapicho, e ele gruda em implemento, gruda no carro, gruda nas pernas, e ele tem uma capacidade muito grande de infestação. O picão preto, a Bidens pilosa, mesma coisa, a gente, só de passar perto, ela já gruda na gente, tem uma alta capacidade aí de multiplicação e dispersão ao longo das áreas. Controle de plantas daninhas, o que é o ideal? É o preventivo, né? Não deixar que a planta daninha chegue. Veja que eu não estou falando de pré-emergente, eu não estou falando de controle químico ainda, eu estou falando de preventivo. É não deixar que a planta daninha, que a semente chega. Na cana, o que é um grande problema? Nos canais de vinhaça. Nasceu mato no canal de vinhaça, a semente vai com a irrigação e vai plantar mato na sua lavoura. Máquinas levam sementes de uma área para outra, por isso que as máquinas têm que ser limpas. Torta de filtro também carrega semente, você leva a semente junto com a torta. Mudas limpas, ou seja, quando vai colher muda, o ideal do viveiro de muda é que não tenha nada de mato, para você não multiplicar o mato junto com a cana. E manter as áreas vizinhas limpas para que o vento não leve semente. Então, controle preventivo é o melhor que tem. Controle cultural. Variedades que fecham mais rápido a rua, porque o sombreamento é prejudicial para a planta daninha também. Mudas
bem sadias e nutridas ganham a competição mais facilmente, porque se adubar também, elas vão estar mais fortes, né? Então, plantas bem nutridas, com adubação em ordem, ela ganha a competição com a planta daninha. Redução do espaçamento nem sempre é possível, mas a ideia é aumentar o sombreamento. Controle mecânico, arrancar, enxada, cortadeira de grama. Aqui, na verdade, era para ser um cultivador aqui, tá aqui, as gradinhas aqui, ó. Então, controle mecânico, enxada, roçadeira, controle biológico. Não tem. Imagem não disponível, porque não tem nada eficiente para controlar planta daninha biológica. E o controle químico, aí é o que todo mundo usa, né? Aí é o que realmente tem feito a diferença no controle e infelizmente, é o que tem para utilizar é o químico. Além do preventivo, além do cultural, mas escapou, tem que usar os produtos químicos, tá? Então, isso aqui nós já dissemos, por que ele é o mais utilizado, nós já falamos lá no slide, na primeira aula, quando nós falamos de controle químico. Quem quiser trabalhar, quem for trabalhar, quiser saber quais os tipos de controle, quais os tipos de planta daninha, quais as fases, qual a foto da semente, a foto da plântula, a foto germinando, a foto adulta, a foto da flor. Esse é a Bíblia das plantas daninhas, o livro do Lorenzi, que é o Manual de Identificação e Controle. Então, ele tanto faz a identificação como as sugestões de controle. E, por fim, as doenças da cana, que faz parte também do tratamento fitossanitário. São doenças causadas por vírus, bactérias ou fungos. Por vírus, o mosaico, que ele vai junto com o pulgão, que pica a cana e ele está contendo o vírus, ele leva embora. Como eu controlo? Mantenho o canavial limpo e as áreas vizinhas procuro manter limpo também. Mosaico, por que doença de cana-de-açúcar, ela é diferente das outras culturas, é pouco dito. Aqui, nosso muito obrigado ao pessoal do melhoramento genético. Por quê? Não se lança variedade suscetível à doença. Lança-se novas variedades, novas cultivares, no máximo, se ela for moderada a pegar alguma doença. Variedades suscetíveis, estão sujeitas à doença, o programa de melhoramento nem libera. Ele fala assim, mosaico, nunca vi essa doença. Não viu mesmo, porque não tem variedade hoje que pega mosaico. Porque os programas de melhoramento já eliminou. Escaldadura da folha é uma bactéria que fica nos vasos da folha. Quando ocorre, é grave, pode causar danos fatais aí, ter que reformar o canavial. Estria vermelha, mesma coisa, são bactérias que entopem os vasos da planta, não causa grandes prejuízos, mas é uma doença que está lá. Eu não posso descuidar, plantar variedade que tem mais susceptibilidade em regiões onde eu tenho problema da doença, eu posso ter algum prejuízo, mas não é nada muito relevante a estria vermelha. Raquitismo é a pior delas, mas a gente tem um alto grau de controle hoje, por quê? Porque nós estamos utilizando muito a MPB. A MPB, ela tem controle. As mudas sadias, né? Quando fala muda sadia, a gente está falando principalmente do raquitismo da soqueira, que é uma bactéria que entope os vasos. Tá vendo esses pontinhos vermelhos aqui? Ó? São vasos entupidos pela bactéria do raquitismo, que é a Lepsonia chili, o nome dela. Então, todas as variedades pegam essa bactéria. A questão é em que grau você vai pegar essa bactéria, que a planta vai pegar. Cana-planta, primeiro corte, o raquitismo ainda não se manifestou. Ele vai se manifestar no segundo, mais ainda no terceiro, mais ainda no quarto. Por isso que chama raquitismo das soqueiras. Então, como que hoje melhorou muito o controle do raquitismo? Porque as mudas são
tratadas contra o ractilo, tá? O carvão, que é um fungo, o estilago ciamina, ele chama, também hoje, raramente, a gente vê prejuízo causado por esse fungo. A gente vê uma planta ou outra, tá, tudo bem, mas um canavial estragado por carvão, a gente desconhece, não existe. A ferrugem é um problema, mas para ela causar prejuízo, ela tem que estar num grau muito elevado de dano na planta, tá? Agora, tem variedades que são mais ou menos resistentes ou sujeitas à doença. Então, em áreas úmidas, eu plantar uma variedade que é altamente sujeita à ferrugem, aí eu vou estar correndo mais risco. Mas, de modo geral, as plantas suportam bem a ferrugem, as variedades mais resistentes, obviamente. E, atualmente, chegou a nova ferrugem alaranjada, né? Então, tem a ferrugem marrom e a ferrugem alaranjada. Melhor método de controle, isso aqui é o esporo da ferrugem alaranjada, do fungo. Melhor método de controle da ferrugem alaranjada hoje são variedades tolerantes. 454, que já foi a mais plantada, ela tem um alto ataque, severidade da doença. Então, a gente vê que muitas variedades, aqui estão algumas, no trabalho do Chapola, muitas variedades não pegam ferrugem alaranjada. Todavia, outras pegam muito. Isso aqui é a severidade da doença em inglês. Então, veja que uma 454, ela tem uma alta severidade da doença, enquanto essas outras aqui não pegam. Então, como é a melhor maneira de eu controlar a ferrugem alaranjada, se eu sei que tem na minha área, pode ser que na minha área não tenha esse tipo de problema. Se eu sei que tem na minha área, as variedades resistentes são as mais indicadas a ser plantadas, tá? E o controle químico, ele pode ser recomendado em alguns casos onde se tenha variedades suscetíveis em regiões úmidas com alto ataque da ferrugem. Com os produtos que existem, a Agrofit fala. Podridão abacaxi é uma doença também que está cada vez mais sumindo, ela ataca os colmos e não brota, né? Por que chama abacaxi? É fácil quando saber que é ela, quando você corta a planta e cheira, parece que está cheirando um abacaxi. Ela simplesmente não deixa a planta brotar. E a podridão é aquela que vem junto à broca. Quando a broca abre a galeria, causa a podridão, que é a bactéria que invade a planta. Feito, pessoal? É essa a nossa disciplina. A gente termina por aqui. E vou terminar a gravação.